Chegamos, que coisa boa! Esse é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje, direto do Canadá, com o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo beleza, tudo jóia. Que demais! Que bom conversar com vocês, porque o Instagram de vocês, que é o Vinícius e a Denise, eles moram no Canadá, o Instagram de vocês é muito bom. Tem uma seção lá que é Conhecendo o Canadá. Tu Isso. aborda ali alguns lugares. Achei genial, mas eu gostei da picanha. Eu quero saber se a picanha daí é melhor do que a gaúcha, aqui do meu Rio Grande do Sul. Eu quero saber, qual é melhor? Ah, do Brasil é melhor, né? Não tem no Brasil a qualidade da carne, eu acho superior. Que demais, que demais. Bom, antes de a gente falar um pouco mais sobre o Canadá, sobre a vida de vocês e sobre os motivos e a vida de vocês aí, né, os motivos e a vida de vocês aí, eu quero mandar um abraço para Rá Personalizados, que é a nossa parceira aqui do Viagem ao Centro da Tela, e também para Tribos Ecoturismo. Não tem dinheiro melhor para se gastar do que em viagem, em conhecimento, e a Tribos Ecoturismo lá no Nordeste brasileiro, ela faz todo o roteiro e monta tudo para a gente. Eu quero iniciar, então, Vinícius, da seguinte forma: como, de onde vocês são, de onde tu onde tu cresceu, era um sonho ir para aí, como é que foi essa experiência? Certo, então eu nasci em Cascavel, no Paraná, Legal. cresci lá. A, a Denise também cresceu em Cascavel, então a gente é do interior do Paraná, fica próximo lá de Foz do Iguaçu, próximo das Cataratas. Eu sempre tive vontade de aprender o inglês, porque eu sempre adorei filme, série e videogame. E Legal. na época que eu era moleque não tinha tradução, né? Então eu queria muito saber o que estava acontecendo nos jogos, entender toda a história. Então eu ficava incomodando meu pai para ele me colocar num curso de inglês, até que ele conseguiu, né? E eu estudei o inglês quando eu era pequeno, comecei com uns 10 anos de idade, e eu terminei o curso com 16, né? Mas aí, com o passar do tempo e tal, eu acabei, tipo, não focando em ir embora do Brasil, porque eu passei num concurso, estava trabalhando concursado e tal, mas o concurso que eu trabalhava não tinha uma progressão de carreira, então eu fazia a mesma função por 5 anos, daí eu estava entediado, fazia a mesma coisa, passei em outro concurso, né, mas esse daí era temporário, né, um PSS, então eu pedi exoneração do primeiro, entrei nesse PSS e trabalhei lá por 4 anos, aí não abriu de novo um novo concurso, aí acabei ficando desempregado e com o tempo, nesse meio tempo eu fiz o meu mestrado em administração, Que legal. terminei, né, a faculdade, entrei direto no mestrado, aí comecei a trabalhar numa indústria, eu era responsável de cuidar dos clientes externos, né? Nós tínhamos um representante comercial que viajava em vários países, prospectando clientes. Quando ele conseguia o cliente, eu entrava em contato para fazer a parte logística de a nossa exportação, né? Mas, infelizmente, eu estava bem animado nessa empresa, estava ganhando um salário legal e tal, e o nosso maior cliente acabou falindo, devendo quase 12 milhões para a empresa que eu trabalhava, né? Então, Quebrou a eles empresa. começaram a desligar muita gente, sabe? Até, inclusive, a minha supervisora, que estava na empresa há 12 anos, foi desligada e aí cortaram esse cara que ficava prospectando os clientes, né? Porque era um funcionário de muito custo, né? Então, como a gente parou com as exportações para a Europa, né? Ficamos só com as exportações que tinha na América do Sul e bem pouco, aí eles me mandaram embora também. Acabei sendo desligado da empresa, de repente, putz, vou ter que recomeçar tudo de novo. Aí eu pensei, vou tentar agora em um país que tenha uma qualidade de vida melhor, né? Que Aí legal, cara. foi quando eu comecei a pesquisar bastante sobre o Canadá, né? Eu já gostava, né? Tipo, já tinha muito interesse desde de moleque, gostava muito do Canadá, do Toronto Raptors, era meu time favorito da NBA. Que E massa. aí, pesquisando sobre a qualidade de vida, do poder de compra que um trabalhador consegue ter no Canadá, e por aqui a gente ter uma questão da segurança muito forte, né? Tipo, a gente anda tranquilo na rua, sem medo de ser assaltado e tal. E
o poder de compra que a gente pode ter aqui, eu optei por começar a me planejar para vir para o Canadá. Aí, o que aconteceu, né? Eu dei entrada no meu visto, aí eu queria vir para fazer um curso, porque é a forma mais rápida para você vir para o Canadá, né, é você vir para estudar. Tá. Porém, é a forma mais cara que tem, né? Então, tipo, eu tive que usar toda a minha poupança, vendi carro, vendi imóveis, tudo que eu tinha aí no Brasil. Ainda meu pai me ajudou com uma parte do dinheiro e tal, e apliquei para vir para cá para estudar. Aí, como eu tinha estudado minha vida inteira administração, né? E eu não queria fazer um doutorado, porque eu não quero, né, seguir para essa carreira de docência. Aí eu pensei, vou estudar alguma outra coisa. Aí Uhum. no Brasil, eu cresci num bairro que era bem, tipo, perigoso, assim, era meio boca da favela o bairro, né? Tá. E, Lá então em lá, Cascavel. ou lá em Cascavel. Uhum. Então lá, ou você adorava a polícia ou você odiava a polícia, né? Então eu era do time que eu adorava a polícia, mas por questões pessoais de que eu pesquisava sobre a polícia no Brasil e tal, tipo, tinha muita coisa que eu não concordava e eu acabei não indo para esse caminho, né? Nunca me dediquei para estudar para um concurso para passar na polícia no Brasil. Aí comecei a estudar muito sobre a carreira policial no Canadá e falei, se vou estudar no Canadá, eu vou estudar uma coisa que eu realmente vou gostar, né? Então eu fiz um curso chamado Police Foundations, que é Aí no Fundações da Canadá. Polícia, Uhum. uhum. E a gente aprende, tipo, todo o criminal code, né, todas as leis provinciais, como funciona o processo judiciário, como abordar uma pessoa, tipo, para fazer uma revista, uma abordagem, tipo, na rua. Tipo, a gente teve uma boa base, assim, para poder entrar para a polícia, né? Eu achei bem legal o curso. Só que, infelizmente, eu tive um timing horrível, né? Porque quando eu Por cheguei quê? aqui, logo depois começou a pandemia, né? Ah, sim, sim. Uhum. Aí, voltando lá a explicar, né, que antes de eu vir para cá, eu apliquei para o meu visto. Aí aqui as aulas começam em setembro, não no início do ano, né? Então ele começa na metade de um ano e termina na metade de 2 anos posterior, um curso, né, de 2 anos. Então ia ficar muito em cima do prazo para eu conseguir o meu visto para iniciar as aulas. Então o rapaz estava fazendo o meu processo, ele falou, melhor você ir em janeiro, né? Fica aí no Brasil mais uns 6 meses e vai em janeiro que vai dar certeza que você vai estar com visto quando vai começar as aulas. E aí, em Aí março eu falei, já entrou a tá bom. pandemia. Aí eu esperei, aí nesse meio tempo eu estava desempregado e o aeroporto lá de Cascavel estava aumentando a operação e a Gol começou a operar lá no aeroporto. Então eles estavam contratando. Aí um amigo meu que trabalha no aeroporto falou, Vini, por que você não se candidata lá, né? Pelo menos você vai fazendo mais um dinheirinho até você ir, né? Eu falei, tá bom. Peguei, Sim. fui na entrevista e falei com o recrutador lá, falei, mas em janeiro eu tô indo embora, então eu vou poder trabalhar uns 5 meses só no máximo. Aí ele disse para mim, você é o único cara que veio aqui que fala inglês, então se você quer trabalhar, você tá contratado. Falei, então tá bom. Caraca. Aí comecei a trabalhar no aeroporto. E foi aí que eu conheci a Denise. Foi Ah, 4 meses legal, legal. de eu vir para o Canadá. Tá, Já quando vocês foram pro Canadá, vocês tinham então pouco tempo de namoro. pouco, bem pouco. A gente se conheceu uns 4 meses antes de eu vir para o Canadá. Então, ela trabalhava no aeroporto, eu comecei a ver ela lá todo dia e notava ela não me notava, né, também. O uniforme que eu tava laranja lá, eu não me valorizava, né. Com aquelas plaquinhas laranjinha também, assim. Ixi, parecia um cone ambulante, né. E quando vocês chegaram aí, eu vi que tem um vídeo, inclusive no Instagram de vocês, sobre os choques culturais, né? Quando vocês chegaram aí, quais foram as grandes diferenças que vocês perceberam, assim? Qual foi o grande choque cultural que teve? Eu acho que para mim, assim, quando eu cheguei primeiro, né, eu vim primeiro, daí a Denise veio só 1 ano e 7 meses depois, por causa da pandemia, o visto dela ficou preso lá no consulado. Então, quando eu cheguei, tipo, eu via, meu maior choque foi que eu saí de um lugar que
a gente tinha aqueles muros gigantes, as casas todas fechadas, vidro em cima do muro para ninguém pular, cerca elétrica. E cheguei aqui e as casas todas, aquele jardinzinho limpinho, a grama cortadinha, nem uma cerca, nada, sabe? Tipo, a rua, assim, muito limpinha. Tipo, isso foi o maior Sim. choque, assim, que passou alguns dias que eu ficava olhando, assim, ainda pensando, caraca, eu tô aqui mesmo, sabe? É muita coisa Cerca. de filme. Cerca na frente da casa, nada, nada disso. Não, é que, né, que nem nessas fotos aí, tipo, as Aham. casas eram bem padrão, né? Eu morava no subúrbio lá, então as casas, todas essas casas de 2 andares, assim, aquela graminha na frente, nada de cerca. Foi o maior Mas, choque, assim, que eu tive. pô, tu falou que Uhum. tu falou que tu já tinha algum conhecimento sobre o Canadá e tu, enfim, já gostava de um pouco da cultura daí. Eu acho que eu quero saber de ti sobre a questão com os Estados Unidos. E se tratando de cinema, de TV, a própria questão do esporte, o canadense em geral ele consome nesses âmbitos, ele consome os Estados Unidos, é isso? Ou tem muita coisa daí? Tem bastante coisa que é produzida aqui. A indústria do cinema no Canadá é bem forte. Os cursos de profissionalização do pessoal que trabalha tanto no backstage como na produção, edição, é bem forte aqui no Canadá. Tanto que tem muitas produções americanas que eles vêm gravar aqui no Canadá, como por exemplo, a última série que fez bastante sucesso, The Last of Us. Eles gravaram Sim. aqui na cidade que a gente mora, inclusive, várias cenas. Sério? Que Uhum. demais. E se você notar no final dos filmes, tem bastante, mas é muito filme que tem lá, tipo, o governo do Canadá e tal, porque o governo, ele estimula que a indústria americana do cinema venha para o Canadá, porque para os americanos é mais barato, né, gravar aqui, porque o dólar americano ele vale mais do que o dólar canadense, e a Sim. logística não é ruim para eles virem gravar aqui, né? E aqui também tem paisagens que são maravilhosas, né? Então caem Sim. muito bem em filmes, séries. Então é bem legal essa parte. Agora, a questão do pessoal consumir o entretenimento americano, isso é bem forte mesmo. Tipo, o canadense É em si, ele forte. assiste muito a notícia dos canais americanos, mais até do que do canadense, sabe? Tipo, eles Entendi. são muito ligados na questão, por exemplo, da política, quando estava tendo a eleição presidencial nos Estados Unidos, tipo, só se falava disso. Tipo, parece que eu ouvia mais quando estava tendo a É, eleição americana do que quando estava tendo a eleição aqui do Canadá. entendi. O americano, todo o entretenimento americano entra muito aí nos canadenses, então, isso. Entra bastante. Mas, bom, e aí a língua então na tua região aí é o inglês. O pessoal só fala inglês, ou alguém fala francês. E isso aqui na nossa região onde a gente está, a língua oficial é o inglês. Eu até hoje não conheci ninguém que falava francês, né, que fosse canadense mesmo. Eu nunca vi alguém falando em francês por aqui. Então, onde eu estou aqui na região mais do oeste do país, a gente fala inglês. Aí, se você vai para a costa do Atlântico e Quebec, lá em Quebec, a língua oficial lá é o francês. Lá se fala muito mais francês do que inglês. E nas regiões do Atlântico, onde tem as ilhas, lá tem bastante província que eles são bilíngues. Lá você encontraria mais pessoas que falam as Ah, duas línguas entendi. lá. A tua cidade é Calgary, isso? Calgary. Calgary. E Isso. fica. Bom, eu vou abrir a tela aqui, ó, para mostrar. E fica longe aqui ali tanto de Montreal, Toronto, enfim, né, que as cidades mais Sim. conhecidas assim do Canadá, né? Então, na região de vocês, tu me falou que tu nem conhece ninguém. Deixa eu fechar aqui, ninguém conhece ninguém que tenha que fale francês, por exemplo. O hábito aí é falar inglês. Aham, isso mesmo. Meus amigos que são canadenses, mesmo eu conversei com eles, né? Eu pedia, mas vocês não aprendem francês no colégio, né, na escola?
Aí eles falaram que sim, eles ensinam, mas eles falaram que é estilo inglês no Brasil, sabe? Porque a gente só fica ali no Sim! verbo to be, ali, não vai para frente, não passa muito disso. Eles falaram que é mais ou menos a mesma coisa. Então, tipo, eles não aprendem no colégio mesmo o francês. E só que eles falaram que em alguns colégios particulares, que são para quem pode pagar, né, para estudar e tal, eles têm um francês é mais forte, né, eles ensinam mais. Só que meus amigos mesmo, o pessoal que eu conhecia, ninguém fala francês. Legal, legal. Tu conseguiu viajar um pouco já por aí? Quais foram as regiões assim que vocês aí já foram? É que, na verdade, quando eu vim para cá, eu morava na região de Niagara, então próximo das cataratas do Niagara. Tá. Então eu conheço lá Niagara Falls, Toronto, eu fui algumas vezes, né? Então é uma região muito legal. Então a gente se mudou faz 3 meses que nós mudamos para Calgary, porque a gente queria morar numa cidade maior, né? Lá onde a gente morava era uma cidade bem pequena, 30 mil habitantes. Aí viemos para cá que tem 1.200.000, então a gente veio para uma Nossa, cidade bem gigante. grande, a terceira maior cidade do país. Então mas aí a gente só conhece essas duas regiões, acabamos não tendo oportunidade de viajar muito pelo Canadá. Então me fala das cataratas do Niágara. Como que é? Tem alguma história para contar do dia que vocês foram lá? É realmente incrível? Como é que é? Como é que é? Nossa, é um lugar maravilhoso, cara. Tipo, eu fui várias vezes e toda vez que eu ia eu ainda ficava tipo, de boca aberta, né? Vendo como é bonito. Porque eu vim das cataratas do Brasil, eu vim morar nas Ah, cataratas do pertinho, Canadá, isso né? mesmo. Aham. Eu até tirava sarro, né? Sempre quando eu falava, de onde você veio do Brasil? Eu falava, eu vim lá das cataratas do Brasil e vim parar aqui nas cataratas canadenses. Só que é completamente diferente a experiência, sabe? Por Sempre me quê? Por pedem, quê? mas qual que é melhor, né? Qual que é mais bonito? Tipo, é difícil de comparar, porque a brasileira é dentro de um parque, né? Então você vai ter que andar no mato, é bem natureza mesmo. Tipo, ela é gigantesca, né? E aqui ela é dentro da cidade, tipo, a cidade foi se construindo em volta, assim, das cataratas, né? Então, você tem cassinos, diversos hotéis ali na beira das cataratas, bem pertinho mesmo. Aí tem até Clifton Hill, que é uma rua que é só de entretenimento, né? Tem museu de cera, diversos restaurantes, muitas atrações, sabe? Kart, mini golf, é tudo ali naquele centrinho de Niagara Falls, sabe? Só que a questão, assim, das cataratas, a horseshoe, que eles chamam, né, que é a, a queda maior, que é Queda. aquela no formato de uma ferradura, nossa, aquilo é maravilhoso. Tipo, a cor da água, assim, é um verdinho cristalino, é muito limpo, assim, tipo, é muito bonito. E o mais legal é que aqui no Canadá, né, tipo, você vai no verão, você tem uma experiência, né? Você vai no inverno, você tem uma experiência totalmente diferente, né? Que no inverno ela Ah, sim. congela bastante, assim, fica muito congelado, muito bonito. Ela congela, mas ainda continua caindo. Continua caindo a água, mas em algumas partes dela ela vai congelando assim tipo, congela a queda quase que toda mesmo. Tipo, é muito massa. E como fica vindo aquela névoa da queda da água, assim, ela vai congelando também nos postes, no guarda-corpo ali que tem de proteção. Fica, parece cristal, assim, ele cobre tudo de gelo. Tipo, é muito massa. Só que É, um, também é bem frio você ir lá no é inverno. frio. Tem que pôr casacão. Legal que são duas experiências, que nem tu falou, né? Uhum. E essas florestas que tem, já que tu falou da questão, a gente falou da questão dos filmes americanos, a gente vê nos filmes americanos, né? Algumas florestas congeladas, assim, que eu imagino que algumas delas sejam aí. É, tu já foi perto de alguma dessas florestas, assim? Como é que é? Fica longe das cidades. Tem os parques nacionais, né? São diversos parques nacionais aqui no Canadá. Eu já fui em um, e aqui tem uma coisa canadense que eles gostam muito, que é o tal do o Cottage, que Uhum. é uma casa de campo que eles têm, né? Então, o objetivo deles é ter a casa deles, né, na cidade, e uma casa de campo para poder passear, né, para ir Uma nas férias. casa. E é Como é que se Cottage o escreve? nome. Uhum. Cottage. Isso é como se for para nós.
é uma casa, um sítio, para quem tem um sítio, por exemplo, assim. Só que daí, tipo, é no meio ou pertíssimo dessas florestas, né, nos parques. Então, tipo, é muito legal que um amigo nosso lá, ele tinha uma, né, ele tem um Cottage desse, então a gente ia passar lá uns finais de semana e também era que nem eu te falei, cada estação do ano é uma experiência diferente. Você vai no verão, é tudo verdinho. Você vai no outono, tá tudo laranjado, rosinha, as folhas do maple, assim, tipo, é muito massa, é muito bonito. E quando você Sim. vai no inverno, tipo, as árvores parecem que morrem todas, que elas ficam sem uma folha, nada, e coberto de neve, assim, é muito bonito, é incrível. E lá onde a gente sempre ia, né, na casa dele, tinha uma família de veados que ficava em volta das casas, assim, dava umas 4, 5 horas da tarde, e, tipo, começava os veados passar, assim, de, tipo, 10, 15 veados passando em volta, coelho, tipo, bastante Sim. animais, assim, era muito legal. Isso E bem é simplesmente para passar um final de semana, passar umas férias, seria isso? isso, ele Ah. aluga, né, quando ele não tá usando e para passar as férias dele. Eu vi uma história que o pessoal joga hóquei até em alguns lagos, assim, alguns parques que congela assim a água. Existe isso mesmo? É verdade, É tipo a verdade. nossa pelada de rua, assim, só que ok. E aí? Uhum. Mas eles usam, sei lá, não usam todo o equipamento do rock, daí é só o patins? Eu não sei como é que é. Então o pessoal aqui é como se fosse futebol mesmo, né? Desde molequinho eles querem aprender a patinar e jogar hóquei, né? Então no verão, em praticamente todas as casas da nossa vizinhança, eles tinham aquela travezinha de hóquei na frente da casa e eles ficam jogando de roller e com uma bolinha assim, ou com o disco, né? Que é o puck, que chama. Aí, quando chega o inverno, na nossa vizinhança, por exemplo, a gente tinha um parque bem grande, a própria prefeitura ia lá e colocava água no parque para, na hora que chegasse o inverno, congelar para virar uma pista, Ah, né, de patinação. E onde eles podem, onde tem um laguinho pequeno que seja, eles limpam, né, que primeiro você tem que limpar o gelo para ele ficar lisinho, né? Então pega pá ali, tira a neve de cima, aquela camada de gelo, já transforma num rink de patinação e joga hóquei. E o canadense, ele aproveita o inverno mesmo. Tem uma outra história que a gente foi no lago, que a região de Niagara ela fica entre dois lagos, né? O Lago Ontário e o Lago Erie. Então, o Lago Ontário, que é onde faz ali conecta com Toronto, ele é um lago mais frio, né? Então, ele tipo, é super gelado. E o Lago Erie, ele é mais quente, só que ele é mais raso, né? Então, como ele é mais raso, ele congela bastante. E a ah, gente foi lá no inverno, a gente andou, sem mentira, tinha uns 400, 500 metros para dentro do lago, andando por cima do gelo. E tinha o caraca. pessoal fazendo motocross, eles fazem motocross nos lagos congelados. Eles têm um pneu próprio, cheio de garrinha de metal, assim, e eles fazem corridas de motocross em cima dos lagos congelados. E eles estavam, tipo, quase 1 quilômetro para dentro do lago, assim, andando de moto. É sensacional. Eu tenho Motocross bastante. no gelo. Uhum. É Eu isso? fiz bastante vídeo, tenho que te mandar para você ver. Caraca, eu nunca tinha ouvido falar nisso, meu. Motocross no gelo. E tu Sim, é fala que sensacional. que os pneus têm essas garradeiras aqui, assim. Uhum. Tipo essa foto aqui, ó. Vou abrir ela aqui numa outra tela aqui. Se Isso, é aparece bem aí pra assim. ti. Tô vendo, é bem assim mesmo, cheio de espetos de metal, assim, para dar aderência no gelo. Uhum. Cara, que demais isso, meu. E Eles eles faziam aproveitam. até, sim, eles faziam até corrida, tinha tipo umas 10, 15 motos lá, e eles fizeram daí um percurso com cones, assim, né, fizeram uma pista e correndo mesmo, tipo, nossa senhora, os caras são doidos. Que demais, cara. Que demais. É impressionante. Particularmente, nunca tinha ouvido falar em motocross no gelo. A primeira coisa que tu pensa é o quê? Vai escorregar, não vai ter como Vai fazer. cair. Mas eles sabem como. O canadense, vocês, né? Vocês sabem como aproveitar o inverno. É isso. Sim,
Sim, a gente tem que aproveitar, porque são muitos meses de frio, né? Uhum. Se a gente se deixar levar de, só vou ficar em casa, só vou ficar assistindo TV e tal, acaba dando uma depressão, porque aqui, onde a gente morava em Ontário, era no inverno, ficava 2 semanas de céu cinza, né? Você não via o sol. Então, o próprio 2 semanas? governo, a própria, o Ministério de Saúde, eles falam para a gente tomar vitamina D, para a gente suplementar, porque a gente não tem, né? A gente não consegue ter a produção de vitamina D no nosso corpo por causa da falta de sol. Então, lá onde a gente morava não era tão frio, né, igual aqui em Alberta, aqui em Calgary, onde a gente está agora, mas lá era mais céu nublado. Aqui onde a gente está, quando a gente chegou em dezembro, a gente chegou a pegar menos 46 de Nossa. temperatura. Era Nossa. surreal, não tinha sentido ainda tão frio. Nossa, menos quarenta e A menor seis. temperatura que eu peguei em Ontário, lá onde a gente morava, foi menos 26 e foi tipo um dia só, assim, uma coisa, tipo, tava todo mundo, nossa, tá muito frio. E aqui é menos 25, tipo, é normal, tipo, menos Mas, 25 cara, tá tranquilo. mas menos 46 tu faz o quê, cara? Tu não sai de casa. Sai, a vida não para, porque aqui, infelizmente, é meio cotidiano, né? No inverno fazer menos 30, a sensação menos 46, e quando a gente veio em dezembro, tava a temperatura menos 40 mesmo, sabe? Então, tipo, a gente saiu, a gente tem que pôr várias camadas de roupa para poder sair, né? Então, a gente põe calça térmica, a meia é de lã especial para isso, a nossa bota tem tipo todo um acabamento assim diferente. Aí é a primeira pele, que é uma camisa térmica, aí você coloca uma blusa de lã, aí as jaquetas próprias daqui, né, são jaquetas que aguentam menos 40, a minha é menos 32, se eu não me engano. Então, quando eu saio assim, tipo, e saio caminhar bastante com essas roupas, mesmo estando menos 40, eu fico meio suando ainda, tipo, me esquenta. Só que onde fica no rosto, que fica exposto e tal, tipo, eu uso balaclava, eu ando só com o olho de fora, né? Touca, A uso lágrima do olho capuz, congela. congela tudo, o cílio, assim, me congela inteiro. Se você e isso que eu andei assim em 10 minutos para chegar até o trem, já tava tudo congelado no meu olho, assim, tipo, e é bem, bem impactante quando você enfrenta Sim, assim pelas primeiras vezes. Mas parece que com o tempo vai acostumando, sabe? Porque quando eu sim. cheguei aqui, tava menos 5, menos 10, eu tava usando todos os meus casacos lá, né? Quando eu cheguei, né, na Mas primeira não tinha essa semana. questão de menos. O casaco não tinha essa especificação de quanto que aguentava de frio. É o casaco brasileiro Isso. aí. O casaco de As frio roupas, brasileiro. as roupas do Brasil não aguentam, né? Se você for usar as roupas que você traz do Brasil, você vai passar frio. Ah, mas e aí existe então essa especificação? Tipo, tu chega chega na loja aí, tem lá menos 32, menos 40. Além do G, do P, do M, tem isso aí também, isso? Sim, você tem que comprar os específicos para o inverno, né? Então, na própria etiqueta deles vai ter, né, especificado quanto que o casaco aguenta. E também outra questão que ele tem que ser waterproof, né, prova da água. Porque a neve, tipo, eu prefiro muito mais neve do que chuva, porque a neve, você bateu ela aqui do teu casaco, você tá seco, né? Tá. Então, só que ela tem que ser a prova da água, porque se a neve vai caindo e acumulando, ela vai derretendo, né? Então, se a roupa é normal, por exemplo, uma roupa do Brasil, um casaco do Brasil, ela vai cair, mas ela vai dar uma derretidinha. Então, você vai se molhar, você vai chegar molhado no lugar. Bom, eu quero te perguntar, a gente estava falando um pouco antes, né, da questão dos candidatos à residência permanente. Me explicou que tem uma seleção aberta, isso? Isso. O Canadá, Essa é a forma de conseguir a residência permanente. isso, é o que eu tô tentando, que eu não sou residente permanente ainda, né? Meu visto é de trabalho, né? Então, o Canadá ele é bem aberto para imigração, né? É um país que aceita bastante imigrantes, mas eles miram muito o pessoal bem qualificado, né? Então, eles têm um sistema de imigração que ele é baseado em pontos. Então,
são 4 quesitos, né? Sua idade, quanto mais novo, mais pontos você faz, porque eles querem que Tá. venha as pessoas para cá, elas fiquem aqui, construam família aqui para ir populando o país, né? Outra questão é o teu estudo, quanto mais estudo você tem, mais pontos você faz, se você tem um doutorado, mestrado e assim por diante. No teu país de origem. Sim, só que daí você tem que fazer a validação do teu diploma, né? Você tem que mandar os documentos do curso que você fez para uma instituição que no Canadá eles vão analisar, tipo, ó, nem no meu caso, né? Eu fiz o mestrado em administração. Eu fiz tal e tal disciplina, é o nosso currículo aqui também, então tá valendo, sabe? Então eles têm que validar o teu diploma do Brasil. E outra questão é o conhecimento de inglês, a tua proficiência da língua, que você vai ter que fazer uma prova. No Brasil é apenas o IELTS que tem no Brasil. Aqui no Canadá a gente tem 2 opções de provas, IELTS e CELPIP, que são próprias para a imigração. Então, quanto melhor, né, tua nota, mais pontos você vai fazer no sistema de imigração. E o último quesito é a adaptabilidade. Por exemplo, se você já tem família aqui no Canadá, você faz pontos. Se você já tem uma oferta de emprego, você vai fazer mais pontos. E aí, com isso, você vai criar seu perfil no sistema de imigração. E, por exemplo, hoje foi feita uma chamada, chamaram 7.000 candidatos que estavam nesse sistema de imigração, e a nota de corte foi 481 pontos. Então, quem tem até 481 vai receber um e-mail do governo falando, ó, queremos que você se torne residente permanente, envie toda a sua documentação, aí vai passar por todo um processo de análise e tal, e se tiver tudo certinho, em alguns meses você recebe o PR Card, né, que é o Permanent Resident Card. Aí você já tem todos os direitos como um cidadão canadense. Falou que tendo uma oferta de emprego de uma empresa daí, já ganha 400 pontos destes 481 que foi o ponto de corte nessa chamada, é isso? Isso, então se você tem uma nomeação provincial, que as províncias também podem olhar o teu perfil no site, no sistema do governo e ver, ó, eu gostei desse cara aqui, queria que ele viesse morar aqui e constituísse família aqui na nossa província. Eles podem mandar um convite também, então você já faz 600 pontos com uma nomeação provincial, ou você ter uma oferta de emprego, né, que não é tão simples também, porque a empresa ela tem que mostrar para o governo canadense que ela precisa, tipo, te importar, né? Ó, preciso do Vinícius aqui porque ninguém que está aqui no Canadá hoje, que é residente permanente, que é cidadão, consegue executar essa tarefa que ele tem que fazer. Falar Então, português, por exemplo. Sim, isso seria uma coisa bem interessante. Você falar uma outra língua, procurar para quem está no Brasil e quer vir para cá, ir nos sites de empregos e procurar lá Portuguese Speaker, você pode acabar encontrando uma oportunidade que você consiga imigrar direto vindo do Brasil com uma oferta de trabalho. Cara, que demais, meu. Inclusive foi boa a tua dica, né? Quem tá pesquisando, enfim. Em geral, algumas das pessoas das procuras para chegar no nosso canal são de pessoas que querem ir morar em outro país e, de fato, essa tua dica vai chegar em algumas pessoas, provavelmente. Eu quero saber também de ti o seguinte: tu falou que tu tem uma sala para YouTube, é na tua casa que tu tem isso? Como é que é isso? No prédio. No No prédio. prédio? Um dos fatores que nós viemos aqui para Calgary enfrentar esse frio aqui, né? Porque aqui o custo de aluguéis aqui em Calgary é muito menor do que onde a gente morava em Ontário, né? Por Porque, que exemplo, nem você falou, assim. Canadá, é que quando você fala em Canadá, você pensa o quê? Toronto, Montreal e Vancouver, que é aqui próximo também, na província, né? Como se fosse o estado ao lado do nosso aqui. Então, essas cidades, elas são tipo, super populosas. O Ontário tem quase que metade da população canadense está só especificamente em Ontário, né? Então, eles estão como se fosse em uma província, né? Em um estado só. Então, lá, o custo estava muito alto. Então, lá, por exemplo, a gente poderia alugar um apartamento
de basement, que a gente chama, que é no porão da casa, então você vai ter uma entrada por trás da casa lá, só que você escuta tudo, o pessoal que está em cima, né, a gente morou em basement, você não tem assim tanta privacidade, né, e então lá estava um custo de, por exemplo, $1.800, $1.900 por mês para você alugar um Nossa. apartamento embaixo de uma casa. E um Caraca. apartamento em Toronto, por exemplo, com um quarto, um apartamento que te dê amenities, que chama aqui, que é academia. Aqui também é muito comum ter a lavanderia no prédio, mas não dentro da unidade, sabe? Você ter no basement, no porão do prédio, você tem que descer com a tua roupa, lá tem um monte de máquinas e você pagar para cada lavagem que você vai fazer, sabe? Então, tipo, você ter uma máquina de lavar e secar a roupa dentro da tua própria unidade, do teu apartamento. Então, com um prédio nesse padrão, em Toronto, o aluguel está na faixa de 3.000, 3.500 por mês. E aqui em Calgary, a gente mudou aqui para um prédio que é muito bacana. Tipo, é um prédio que eu nunca imaginei que ia morar num padrão assim. E a gente Uhum. está pagando a mesma coisa que nós pagávamos para morar No num porão. porão, né? No e aqui tem academia, tem sala de reuniões, tem concierge 24 horas que fica ali na frente, com segurança. E tem, inclusive, essa sala tem um estúdio de YouTube lá, com uma câmera, com um microfone, tudo Que lá para você demais. usar, mas é meio disputado lá, não é tão fácil Imagino. chegar lá e estar disponível. Imagino. Que demais. Eu quero te pedir licença para mandar um abraço pro pessoal da Tribus Ecoturismo. Eles têm roteiros por todo o Nordeste, eles trabalham com ecoturismo, com turismo rural, com turismo histórico, turismo cultural, turismo para a terceira idade, e são roteiros exclusivos feitos pelo pessoal lá da Tribus Ecoturismo, que eles oferecem, é um oferecimento da Tribus Ecoturismo, as perguntas que eu vou te fazer agora, que são o que eu chamo de perguntas tradicionais aqui do programa. Eu faço para todo mundo que vem aqui, Vinícius, tá? Em primeiro lugar, eu quero saber o seguinte, ó, um local daí que é muito valorizado nas redes sociais e que o pessoal chegou na região, nas regiões que tu morou, já vai direto pro Instagram, hashtag bombando, e tu foi lá e achou, bah, bem mais ou menos. Qual tu acha? Então, aqui onde nós moramos, em Calgary, fica 1 hora mais ou menos das Rocky Mountains, das montanhas, que é tipo um cartão postal aqui do Canadá, né? Por exemplo, o Lake Louise, Banff, tipo, os lugares muito bonitos. Mas se você quiser procurar aí Abraham Lake, que é Vamos botar. o Lago das Bolhas. Lake. Canadá. Esse é o local que tu acha que é meio valorizado demais. Esse o Lago Esse é esse Abraham, aqui. ele é o lago, isso, ele é o Lago das Bolhas, né? Das Essas bolhas bolhas aqui. congeladas. Isso, o que acontece? Ele tem bastante alga no fundo dele, e essas algas elas vão se decompondo, né? E essa decomposição vai acontecendo, mas aqui é tão frio que vai congelando e acaba congelando as bolhas também, né? Então fica esse efeito, assim, né? Que é incrível pelas fotos, você As fotos olhando são assim, fica lindas. maravilhoso. Só que ele é um local muito remoto, né? É difícil acesso e para você ver as bolhas assim, você tem que limpar o gelo, né? Então você não vai chegar ali e já vai estar desse jeito bonitinho, né? Então você Ah, tem que dar uma procurada, dar um trabalhinho e é muito frio lá, venta bastante, tipo, é frio pra caramba. na Só verdade, que é uma baita mão. É uma baita mão para essa foto. isso. Só que Entendi. o detalhe é que tipo, a gente não foi lá ainda, né? Isso é o que nossos amigos brasileiros que foram, eles falaram, né? Tipo, não vai, né? Porque eu tô louco pra ir nesse lugar, né? E eles falaram, não, vai nos outros primeiro, deixa esse por último, que esse não vale a pena. Esse é bonito só no Instagram. Você Que vai, demais, você cara. vai dirigir por 5 horas, umas estradas bem ruins, vai dar um trabalho pra você achar as bolhas, você vai tirar a foto, fazer o vídeo e vai embora. Incrível, meu. Bah, muito bom, cara. Muito bom te ouvir falar isso. Eu quero saber agora ao contrário. Aquela dica que, nossa, é um lugar que pouca gente vai, mas que vocês foram, ou que tu
sabe que é muito bom, muito legal. Então, lá na região de Niagara, onde nós morávamos, né, todo mundo vai para lá quer ver as cataratas, né? Ah, Mas eu indicaria ir para o Lago Erie para conhecer as praias de lago lá, porque é muito bonito. Eu sempre brincava que tem um Caribe no meu Canadá, porque a água é muito limpa, tipo, é cristalino e como ele é um lago mais raso, ele é quente no verão. Eu já cheguei a ir lá no final de setembro, 11 da noite, a gente já vamos para a praia, né? E fomos para a praia e a água estava morna. Aqui eu no não, Canadá, que é incrível. eu não sei se eu tô no lugar certo. Pera aí que eu vou colocar aqui para ti. Pera aí. Ok, Vê se é esse aqui, ó. Olhada, esse aqui? deixa eu ver. Não, né? Não é Lago Erie, é Como se escreve? E, E-R-I-E. esse aqui. E-R-I-E. Isso, esse de cima. Esse aqui, então. E Isso, então que nem. nas fotos nem é tão bonito assim, né? É que essas fotos estão bem de longe, mas se você chega nas praias mesmo do lago, é incrível, porque você acha que não tem praia no Canadá, né? Uma coisa que se pensa, essa foto, por exemplo, Ó, a gente essa aqui está é vendo boa, a né? praia. É bem assim, que é, tipo, é uma areia limpinha e o lago, uma água limpíssima, cristalina. Você entra na água até aqui quase no pescoço e você enxerga até os pés, assim. Eu não esperava ver uma praia assim no Canadá, né? Acho que quando você Entendi. fala em Canadá, você pensa em neve, frio. Aí eu, pô, tava aqui pegando praia no Canadá. Que demais, cara. Eu quero saber também um hábito que tu já adquiriu aí no Canadá e que a gente aqui no Brasil acharia meio, sei lá, engraçado, talvez. Estranho. Eu acho que é o pedir desculpas, né? Que Pedir aqui o desculpas. canadense pede desculpas com qualquer coisa. Se você vai pegar o elevador, você entra antes da pessoa, oh, sorry. Você vai Que passar no demais. mercado, você passa pelo lado de alguém ali no corredor, você já, oh, sorry. Já passa, e eu peguei esse costume também. Às vezes eu tô com a Denise aqui em casa, a gente tá falando em português mesmo, e faz alguma coisa, Desculpa. oh, sorry, né? Fala Pedir sorry. desculpa por tudo. Que demais, cara, que demais. Tá, e o contrário, o hábito a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. Eu acho que é uma coisa que a gente até ainda acha engraçado, né? Que quando eu vou atravessar a rua, eu paro, né? Porque lá no Paraná, o pedestre não tem a vez, o pedestre é cada um por si, né? Então você tem que Quem chegar atravessar correndo. primeiro. Aí aqui os carros, todos eles param, né? Eles param e ficam esperando. E eu fico esperando o carro também, né? Daí fica os dois parados lá, né? Daí até o cara dá uma buzinadinha, às vezes eu já passo, já agradeço, assim, Sorry! mas ninguém faz isso, sabe? Tipo, os caras só andam, eles passam, né? E eu fico sempre esperando, né? Eu tenho receio que o cara vai passar, não vai me dar a passagem, né? Para eu atravessar a rua. Demais, cara. Gostei disso. Tem também o seguinte, ó. Essa pergunta é um oferecimento da Rá Personalizado. Eles fazem bonés. Tá? Eles trabalham numa região que é uma região referência no Nordeste, que é Serra Negra, no Rio Grande do Norte. Uma região com mais de 100 empresas que trabalham com bonés. Quero mandar um abraço para eles lá, para o Raí. Grande abraço, Raí. A pergunta é a seguinte, ó, o que leva a maioria das pessoas que tu acha, vamos falar dos brasileiros, o que leva a maioria dos brasileiros a escolherem o Canadá para iniciar uma vida nova, como foi teu caso, ou para mudar de vida? O que tu acha? Eu acho que são dois principais fatores, que é a segurança, que aqui a gente pode andar com o celular na mão, carteira no bolso de trás, que é uma coisa que eu não fazia no Brasil. A gente tem essa segurança, por exemplo, lá onde nós morávamos, que era uma cidade pequena, o pessoal não fechava a porta, eles não trancavam a porta. Várias vezes eu chegava em casa lá, que eu morava no basement, né, e a garagem estava aberta. Eu ia lá tocar a campainha, fecha a garagem, os caras vão roubar. E eles, não, ninguém rouba nada. Deixar a chave no contato do carro, assim,
Era uma coisa que a gente vê nos filmes ou vê na TV e fala, não pode ser real, né? E é uma coisa que acontece muito aqui. E a outra coisa é o poder de compra, né? O que com um salário mínimo, por exemplo, um casal ganhando um salário mínimo, eles conseguem se sustentar, conseguem pagar um aluguel, conseguem comer bem, conseguem juntar um dinheirinho para viajar ou para comprar um carro. Então, com o poder de compra que a gente tem aqui, é muito incrível. Por exemplo, o que eu sempre gosto de falar, de dar o exemplo do iPhone, né? Que o iPhone, o último que saiu no Brasil, se eu não me engano, ele estava custando 14 mil Quatro, e alguma 489 mil, tá? Aqui no Brasil. Absurdo. Meu Deus. Não, sei lá, Aí, tô brincando. Quanto que é? é, Quanto que tá aí? aqui ele tá US$ 1.400, mais Dólares. novo, o Pro com o maiorzão e tal. Só que aqui o salário mínimo a gente ganha por hora, né? Então, se você trabalhar ganhando o salário mínimo por hora e trabalhar 40 horas semanais, você vai ter um salário mínimo de 2.400, US$ 2.300 por mês, limpo. Então, em um mês você consegue comprar o último iPhone e ainda sobra um dinheiro. E no Brasil a gente tem que trabalhar 14, 15 meses para comprar o iPhone e não gastar com mais nada. E não gastar Então, com mais nada, exatamente. o poder de compra aqui é muito maior. Que outras coisas tu lembra assim de ter visto que são bem baratas assim? E tem alguma que tu viu que é mais caro? Você Tu falou lembra? da picanha, né? A picanha Uhum. aqui eu pago na peça, a gente estava pagando no quilo, tava US$ 14 por quilo da picanha em peça. Então, com 1 hora de trabalho de salário mínimo, você consegue comprar 1 quilo de picanha. Sim. Enquanto que no Brasil é 90, 100, R$ 120. Meu pai falou, tá super caro. E eu brinco que aqui o que eu achei o mais caro aqui comparado com o Brasil é o ar. Então, eu fico, ué, como assim? Claro. Porque quando eu tava andando de bicicleta, precisava calibrar os pneus da bicicleta, eu fui no posto e cheguei lá e eu tenho que pagar para usar o calibrador. Sim. Lá no Brasil a gente morava, a Pô, gente só aqui. usava, né? Era gratuito. E aqui a gente tem que pagar US$ 2 para ativar o calibrador. Caraca, US$ 2, é. Tu vê? É, Que genial, US$ 2 a cada 28 calibragens. Aliás, a cada 7 calibragens, tu compra 1 quilo de picanha. compra dois, né? Que tá US$ 14 o quilo da picanha. Então, a cada 7. Não, a cada 14, isso, a cada 14 calibradas, Isso. tu compra 2 quilos de picanha. Sendo que, não, é incrível, né, essa diferença. Eu quero saber também de hábitos. Tá? Algum hábito que tu lembra, assim, por exemplo, sexta de noite, sábado de tarde, domingo de noite, assim, ou no almoço de domingo, que nem a gente aqui, né, principalmente aqui mais pro sul, a gente tem a tradição do churrasquinho, domingo do almoço, ouvindo um pagode, ou na sexta à noite, no sábado à noite, é um barzinho, ouvindo um rock, ou pede um delivery, né? Tem alguma tradição que tu lembre assim daí? O pessoal aqui, como eles são doido por hockey, né? Depende muito do dia. Se vai ter jogo de hockey, né? O pessoal se reúne para assistir. Eles gostam de ir para os barzinhos, aqueles barzinhos de esportes, eles chamam bar de esportes. Que daí vai ter diversas TVs assim, aquele balcãozão enorme com aquelas as chopeiras. E você vai lá para tomar uma cerveja e assistir o jogo, né? E aqui a tradição é o chicken wings, né? Eles comem muita a coxinha de frango, né? Aquela coxinha da asa pequenininha. É tradição, eles comem muito para assistir jogos, principalmente é cerveja com chicken wings. A coxinha da asa é mais o que? Frita? Aham. Coxinha da asa fritinha mas não é um prato, não é um prato assim, não é um prato nacional, é um petisco comum entre os canadenses, É isso? um serviço Os comum para bares. assistir jogos, para ir nos pubs, assim, nos bares de esportes. Que o prato tradicional mais famoso aqui do Canadá é o poutine. Como que é? É poutine que se escreve. Nada mais é do que batata frita
com um molho de carne por cima e bastante queijo. Esse é o prato nacional. Esse é um prato nacional que é super consumido aqui, o poutine. É De... esse mesmo, é um molho gravy, que eles chamam, né? Um molho de carne com bastante queijo e a batata frita. Legal. Bom, e eu quero saber também na questão da saúde. Na saúde. Como tu acha, não sei se tu já passou por alguma situação, tomara que não tenha passado, mas que tu tenha precisado de atendimento médico, atendimento de saúde aí. Tu lembra como é que foi? Se teve alguma vez? É fácil? Não é de graça, né? Mas é barato? Como é que foi? É de graça. É de graça? Se, se você é cidadão ou está com um visto de trabalho, você tem a saúde gratuita. Né? Se você é residente permanente, cidadão ou está trabalhando, você tem a saúde gratuita. Se você está estudando, não. Ou visitando, também não. Daí você tem que pagar, você tem que fazer um seguro, né, de viagem, seguro saúde. Aí você seria coberto. Mas a saúde aqui é pública. Então, aqui, o que é diferente é que você tem o seu médico de família, né? Quando você está morando pelo menos 3 meses na província, você já consegue aplicar para você ter o seu médico de família. E que é isso, né? Você vai ter um consultório, né? Um médico especializado que você precisou de alguma coisa, você vai nele. Ele é tipo um clínico geral. Aí, se você precisar de um atendimento, alguma coisa mais especializada, ele vai te encaminhar para o especialista. Aí outra coisa que tem aqui são as walk-in clinics, que seriam tipo umas clínicas sem agendamento, que você, tô com febre, tô ruim, vou lá consultar, né? Pronto-socorro, E assim. você não consegue agendar com seu médico de família, ou se você não tem um médico de família, você vai nessa clínica, né? E lá você vai ser atendido por um clínico geral também, dependendo do seu caso, você vai ser encaminhado para o especialista ou não. E se o caso for grave, né, você pode ir direto para a emergência do hospital. Né? E aqui também, hospital, tudo gratuito, e o governo, inclusive, até paga alguns tipos de medicação. Você consegue gratuitamente nas farmácias privadas. Você vai na farmácia privada, você dá a receita e você não precisa pagar nada, tudo coberto pelo governo, né? Mas são alguns medicamentos específicos. Tia, olha só, cara, muito obrigado mesmo por esse teu tempo. Obrigado pelo cuidado que eu vi que tu falou antes, tu tentou lá na sala do YouTube. E, enfim, pô, obrigado pelo cuidado mesmo que tu teve, o carinho que tu teve com a gente aí. Quero te deixar à Por nada. vontade nesse final. Se quiser, enfim, falar do Instagram de vocês, falar do canal de vocês, enfim, ou, sei lá, falar sobre algum assunto que a gente também não tenha conversado aqui, responder algo que eu não tenha perguntado, fique à vontade, tá, Vinícius? Beleza? Primeiramente, agradecer você pelo espaço, Isso. por ter entrado em contato com a gente. Também estou vendo o perfil de vocês. Nossa, é muito legal, tá muito bacana. Eu já estou assistindo alguns vídeos. Tá bem bacana. Eu mostrei para meu pai, para minha mãe, eles adoraram também. Nossa, que legal, eles são viciados em assistir YouTube, assim, eles adoram, né? Então, Como é que é o nome deles? Terezinha e Alfredo. Pô, legal, um abraço pra eles lá. E muito obrigado, né, por essa oportunidade. Foi muito bacana conhecer você. E dizer ao pessoal, se quiserem saber mais sobre como é a vida aqui no Canadá, a gente tem nosso perfil Virando Canadenses. A gente mostra aqui como é o nosso dia a dia, os perrengues que a gente passa, a gente dá várias dicas de como conseguir vir para cá, porque é uma coisa que quando eu estava querendo vir para cá, eu pesquisei bastante e tem muita gente que pinta o Canadá como se fosse um paraíso, como se é fácil o Canadá, quer imigrantes, mas quando você para pesquisar, você vê que não é bem assim, tipo, é mais difícil, você precisa se preparar, você precisa ter um plano, você precisa ter uma reserva financeira, porque é caro, não é barato você vir para cá, principalmente que a gente tem que converter para dólar, então nessa hora a gente chora, né? E se vocês quiserem dicas de como que é a vida real aqui, que a gente não fica mostrando só a parte bonitinha, a gente mostra como que é para do dia a dia para você tentar se dar bem aqui de uma forma verdadeira, sem ficar
enganando ninguém. Segue a gente vai com prazer, se puder ajudar. Normalmente eu dou dicas, falo como que tem que fazer um plano para você passar o menos apuro possível para vir para cá. E a gente está com um plano também de começar a fazer uns vídeos no YouTube, né? E assim que der certo, a gente vê mais tempo, né? Que essa parte de adaptação para a mudança aqui acaba consumindo bastante tempo. A gente vai produzir uns conteúdos bem legais. Mas, nossa, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Enfim, tá aparecendo aqui embaixo, né? Eu Grando Canadenses, que é o Vinícius e a Denise, que infelizmente hoje teve um outro compromisso, não deu para participar. Quem sabe num outro momento a gente fala também com ela, ou só com ela, enfim, e vê também como que é a percepção dela sobre o que ela está vivendo. E obrigado para quem assistiu, obrigado Vinícius, a gente vai se falando. Obrigado mesmo. Beleza, muito obrigado. Abração. Tchau.